Volto à conversa com o Germano Almeida e com as imagens que selecionou para o programa especial do dia de hoje. Germano, como é que resumes estes 4 anos de guerra na Ucrânia? Bom, ouvimos aqui o Alfredo um pouco a reforçar também a ideia que há pouco referia da resistência heroica. Vamos a ver aqui essa ideia, 4 anos de resistência heroica dos ucranianos. Sabemos disso, estamos a explicar isso, mas também é preciso explicar uma coisa, Marisa, e muitas vezes que falo com os ucranianos, eles também me dizem isso. Os ucranianos são pessoas como nós, ou seja, também não é bom romantizar este heroicismo que é verdadeiro e que é fundamental para explicar como é que resistem à agressão russa. Mas são pessoas, têm família, têm empregos, têm que dormir, têm que descansar, têm que ter tempos de lazer e isso, infelizmente, não é possível de forma normal. Há uma artificialidade de normalidade em grandes cidades como Kiev, como Kharkiv, mas há crianças a estudar debaixo da terra, por exemplo, em Kharkiv. Há pessoas que noite após noite quase não dormem porque têm que ir para os abrigos e não nos podemos esquecer disso. Ou seja, resistência heroica sim, mas são seres humanos e são gente como nós. Eu vou dizer outra vez, são gente como nós. Podíamos ser nós. Germano, nós já vamos voltar a estas imagens e a todos os pormenores que tens para nos dar sobre aquilo que resume estes 4 anos de invasão russa da Ucrânia. Para já vamos fazer um intervalo nesta emissão especial do Guerra e Paz. Mas, Germano, não sei se queres lembrar os telespectadores, ainda há muito para ver. É um programa hoje muito diversificado. É verdade, vamos ter também a Catarina Caria, como habitualmente às terças. Vamos ter depois uma entrevista exclusiva que o Presidente da Assembleia da República deu ao Guerra e Paz neste dia. Tive a oportunidade de falar com o José Pedro Guerra Branco hoje à tarde no Parlamento. E vamos ter também o Major-General João Vieira Borges. Vai ser um resto de programa muito, muito bom. Tudo boas razões para continuar com o Guerra e Paz desta terça-feira. Para já, um intervalo nesta noite de informação privilegiada. Até já. Altura para retomarmos as imagens que o Germano Almeida selecionou para o Guerra e Paz de hoje, Germano, e com uma frase que, como dirias ontem, repetiste muitas vezes ontem e vais voltar a repetir um dia de hoje. É verdade. Quem viu ontem já sabe de cor. Parem de dizer que a Ucrânia já perdeu a guerra. Num dia, Marisa, em que o Presidente Putin se sentiu na necessidade de fazer uma ameaça, não sei se percebemos a ameaça que Putin fez hoje, disse aos aliados de Kiev, a nós, por exemplo, vão-se arrepender da ajuda que vão dar à Ucrânia. O Presidente da Rússia disse isso. Sabes porquê? Olhando para esta carta, talvez percebamos a preocupação do líder russo. Ao fim de 4 anos, 1.258.890 perdas de soldados russos, 11.685 carros de combate, 24.000 carros blindados, 37.000 sistemas de artilharia, 1.600 sistemas de ataque, you name it, várias coisas, 2 submarinos, 4.300 mísseis cruzeiros. É esta a dimensão da perda da Rússia. Que números são estes, Marisa? São os números das maiores perdas de uma grande potência numa guerra desde a Segunda Guerra Mundial. A Rússia não deverá atacar qualquer país da NATO, pelo menos este ano 2026. Em que documento é que consta esta ideia? É um relatório que a NATO encomendou e que, basicamente, conclui algo que tem a ver com uma das consequências do que é, se mostras força e dissuasão, o risco de alguém como Putin atacar reduz. Se mostras fragilidade e divisão, o risco de alguém como Putin atacar aumenta. Vamos falar deste nome, Bridget Brink, é o nome, e temos aqui a fotografia de uma diplomata norte-americana, embaixadora dos Estados Unidos na Ucrânia, mas que se demitiu. Porquê? É verdade, ela foi embaixadora dos Estados Unidos na Ucrânia no tempo de Biden, é das diplomatas americanas mais experimentadas e qualificadas no leste da Europa, fala fluentemente russo e ucraniano, tinha sido embaixadora na Polónia e foi depois, e também na Eslováquia, e foi nomeada pelo ex-presidente Biden para a Ucrânia, já depois da invasão russa da Ucrânia, e demitiu-se quando percebeu que Trump, o sucessor de Biden, tentou apaziguar Putin, leia-se, acreditou que Putin ia ser travado num processo negocial e depois demitiu-se. Isto é o sinal que uma parte da diplomacia americana claramente já percebeu aquilo que está em causa no tipo de comportamento da administração americana, da atual administração americana.
Vamos já à próxima imagem, Germano, porque antes do início desta guerra que a Rússia começou, houve avisos por parte dos serviços secretos norte-americanos, também do Reino Unido, mas que na altura não foram levados a sério. Certo, e quem acompanha esta guerra lembra-se disso, ou seja, isto não é novidade, não é segredo nenhum, que há 4 anos e alguns dias, muitos não acreditavam e era público que, nomeadamente, a administração Biden dizia quase diariamente alerta, a Rússia prepara uma invasão maximalista da Ucrânia. Até havia aquelas piadas quando é que começa a guerra, afinal começou mesmo. Bom, é verdade, de acordo com este artigo do Guardian, que a inteligência britânica e americana sabia, umas semanas antes, avisou os chanceleiros europeus que ou não acreditaram ou não quiseram acreditar. E também é verdade que Zelensky terá ou omitido ou ter-se-á feito despercebido, que ele tinha a informação. O que é que pode ter acontecido? Eu não acredito que Zelensky tenha ignorado. E qual seria a intenção nesse caso? A intenção terá sido evitar um alarme coletivo que levasse a uma situação de fuga descontrolada da Ucrânia. Essa terá sido a intenção. Agora, se ele não acreditou na inteligência americana ou não, nunca saberemos. O que sabemos, como eu disse no início do programa, é que a partir do dia 1 ele fez o que era preciso. Antes do dia 1, pode ter sido acusado de não ter ignorado todos os avisos. Lembro-me do que ele disse na Conferência de Segurança de Munique de 2022, 4 ou 5 dias antes da invasão. Tinha a informação, mas não queria acreditar que Putin cometesse tal erro. Infelizmente cometeu. Vamos avançar para saber, Germano, qual é a teoria do jornal britânico Financial Times sobre o que pretende o Presidente dos Estados Unidos ao querer aparentemente iniciar guerras, não acabar, como ele gosta muito de dizer, mas começar, nomeadamente, no Médio Oriente, com aquilo que aparentemente os Estados Unidos se estão a preparar para fazer com o Irão. Há uma coisa óbvia que é um bote expiatório para os seus problemas internos e incapacidade de resolver a questão da inflação, agora também a questão das tarifas e também do caso Epstein. Por outro lado, ter-se-á entusiasmado com o resultado rápido da questão da Venezuela, que é muito específica, que foi uma extração de um ditador, mas nem sequer foi uma mudança de regime. O Irão não é Venezuela, de forma alguma, claramente, como bem escreve o Jadian Rachman neste artigo do Financial Times, o recente interesse de Trump pela guerra, o tal presidente que não fazia guerras e acabava com elas, vai acabar mal. O Estreito de Hormuz, na região do Médio Oriente, é uma rota marítima estratégica, como todos nós sabemos. Porque é que nesta altura vale a pena lembrar isso mesmo? É fundamental para a tentativa de dissuasão do Irão daquilo que poderá ser um ataque iminente norte-americano. Vemos nesta carta a importância dos choke points no comércio marítimo de transporte, por exemplo, de petróleo. Os choke points, portanto, os gargalos, os estreitos. Um é esse, precisamente, o Estreito de Hormuz, muito próximo do Irão, e outro, o de Bab al-Mandab, no Iémen, mais controlado pelos Houthis, e que foi alvo, por exemplo, da questão dos ataques dos Houthis pós 7 de outubro de 2023. Ora, como vemos em baixo, pedia só que recuperassem, o que vemos em baixo, ano a ano, a percentagem da produção de petróleo, do transporte de petróleo, do total de petróleo a nível mundial, e entre transporte e produtos associados, tem vindo a aumentar. Pedia que recuperassem, por favor, a foto, que tem vindo a aumentar e que está neste momento na casa dos 20%. Podia reputassem a foto, se fosse possível. Obrigado. A partir de 2020 estava nos 18% e agora em 2026 já está nos 20%, e daí a importância não só para o Irão, mas para os países da região desta questão do Estreito de Hormuz. Ainda os ecos da Conferência de Segurança de Munique, e para isso traz um vídeo. Foi um encontro que reuniu cerca de 60 chefes de Estado e de Governo este mês na Alemanha. Que discurso é que traz em vídeo para nos mostrar? Sikorski, chefe da diplomacia polaco. Vamos ver. Ele lembra-nos que a ajuda americana neste momento à Ucrânia não é pouca, é zero. É zero. E essa é outra história que eu queria mostrar aqui, que é os Estados Unidos eram o principal aliado da Ucrânia no tempo de Biden. E neste momento não são um aliado sequer. São o país que hoje, Marisa, na Assembleia Geral da ONU, se absteve na questão de condenar mais uma vez a Rússia a parar esta invasão. Se absteve. Esses são os Estados Unidos de Trump neste momento. Bom, vamos avançar para mais imagens que preparaste para o programa especial de hoje. E a propósito dos Estados Unidos e das eleições intercalares, este ano é ano dessas eleições, o que é que vale a pena sublinhar nesta disputa que existe entre republicanos e democratas? Bom, vamos tentar perceber o que é que vai acontecer ao Congresso. Muito rapidamente vemos na imagem a seguir
quais são as perspectivas, e essas perspectivas apontam que uma vitória total nas duas câmaras dos democratas é 42% de hipótese, um cenário de Senado republicano e Câmara dos Representantes democrata, que eu creio neste momento ser o mais provável, é de 42%, do contrário, Senado democrata e Câmara republicana, apenas 1,6%. Porquê? Porque no Senado, neste momento, há 7 lugares de vantagem dos republicanos e seria complicado, com o número de lugares que vão a jogo, haver tanta mudança. De todo modo, as tendências são essas neste momento. Bom, avançamos para conhecer que capacidades tem um robô militar turco, cuja fotografia trouxeste, e vamos vê-la agora. Sim, este exercício, no âmbito do exercício Steadfast, o maior exercício da NATO, houve o Steadfast DART, estado de arte da tecnologia militar, e este robô que apareceu, que é a última produção turca, tem uma capacidade bastante significativa de apoio e vigilância no terreno, e é o início da robotização também na guerra, ou seja, vai ser possível cada vez mais que este tipo de tecnologia seja operada sem mão humana. Bom, nesta viagem pelo mundo, Germano, porquê é que o Presidente dos Estados Unidos vê a necessidade de enviar um navio-hospital para a Groenlândia? Bom, e já teve resposta da Dinamarca a dizer que não é preciso. É incrível, não é? Porque os Estados Unidos não são propriamente uma referência ao nível dos hospitais, dos cuidados de saúde, e era o que faltava que agora exportassem isso para a Groenlândia. É claramente uma projeção de Trump a recordar-nos que não deixou cair o tema Groenlândia. Eu volto à ideia inicial. Não nos esqueçamos do momento Groenlândia. E o momento Groenlândia lembrou-nos que neste momento os Estados Unidos chegaram a ponderar atacar um país NATO. Vamos falar, a propósito dos Estados Unidos, do caso Epstein, o criminoso sexual Jeffrey Epstein. Desde que os ficheiros foram divulgados, os documentos relacionados com este caso, sabe-se que Donald Trump é mencionado milhares de vezes. O que é que gostarias de assinalar na comparação que é feita, por exemplo, com o ex-príncipe André? Bom, a quantidade, neste caso, certamente não diz tudo, porque sabemos, há vários nomes que estão referidos e que não são propriamente suspeitos, seja do que for do ponto de vista de crime. De todo modo, só este elemento que me parece relevante. Trump é mencionado 40 mil vezes mais que Andrew, porque no outro dia Trump, quando Andrew foi detido para interrogatório, disse, coitado dele, coitado, é muito triste. Eu já percebi, eu fui completamente exonerado. Vamos ver, não é bem assim. O que sabemos é que neste momento a justiça americana, para lá do que foi Epstein, que entanto se terá suicidado, não sabemos exatamente o que aconteceu, e de Ghislaine Maxwell, para lá disso, para lá desses dois, que são os dois perpetradores, digamos, as duas cabeças da questão, há 0 detenções. E no Reino Unido já há 2 e não são quaisquer umas, não é? Do irmão do rei e do ex-comissário e do ex-ministro Mandelson. Avançamos para saber, Germano, desde o tempo da Guerra Fria, o que é que aconteceu ao número de tropas norte-americanas na Europa? Isso é interessante porque sabemos que o caminho americano é de retirada gradual da Europa, um caminho que não começou, como percebemos aqui, com Trump. Se pudéssemos tirar a parte mais só para percebermos também a parte cronológica, mas basicamente o que vemos é que já chegaram a ser de 473 mil em 1957, ainda pós-Segunda Guerra Mundial, depois baixou no final da década de 70 para 262 mil, um aumento depois no final da década de 80 e agora, enfim, nos últimos anos baixou para 100 mil e nos últimos anos até para menos disso, neste momento está na casa dos 80 mil. Ou seja, não é amanhã que vai deixar de haver tropas americanas na Europa, mas o número que existe nada tem a ver com o que chegou a ser nas décadas pós-Segunda Guerra e isso não vai para trás. Ou seja, sim, tem que haver uma autonomia estratégica europeia relativamente a isso.